Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça bege, uma blusa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão onde usarei uma tela interativa para as anotações. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos estudar advérbios e leitura e interpretação de textos e vamos resolver questões relacionadas a esses dois assuntos. Meus queridos, antes de nós partirmos para as questões, é muito importante diferenciar duas classes de palavras que causam muita confusão nos alunos, que são o adjetivo e o advérbio. Costuma acontecer muita confusão entre essas duas classes de palavras, porque elas são muito parecidas, mas vamos lá. O adjetivo, ele tem a função de atribuir uma característica para um nome, no caso, um substantivo. Então, por exemplo, se eu disser a frase, o aluno estudioso passou no vestibular, a palavra estudioso é um adjetivo, pois dá uma característica para o substantivo aluno. O advérbio, por sua vez, é uma classe de palavras que pertence à classe das palavras invariáveis, ou seja, não sofre variação, e ele é responsável por atribuir uma circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. E essas circunstâncias, elas podem ser diversas. Eu posso ter, por exemplo, circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação. Por exemplo, na frase, o aluno saiu apressadamente da sala de aula, a palavra apressadamente é um advérbio que está dando uma circunstância de modo para o verbo sair. Então, lembre-se dessa informação preciosa, tá? O advérbio é uma classe de palavras invariável e ele se liga a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Certo, meus queridos? Vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: leia o trecho de U15 da Raquel de Queiroz para responder a questão. O texto diz: todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar uns meses com a avó que a criara desde que lhe morrera a mãe, no Logradouro, a velha fazenda da família, perto do Quixadá. Ali, observa a palavra ali está grifada, tinha a moça o seu quarto, os seus livros e principalmente o velho coração amigo de mãe Nácia. Chegava sempre cansada, emagrecida pelos 10 meses de professorado e voltava mais gorda com leite ingerido à força, resposta de corpo e espírito graças ao carinho cuidadoso da avó. Então a questão já está te dizendo que a palavra ali é um advérbio e você percebe que esse advérbio ele dá uma circunstância de lugar. Se eu disser assim, ó, aqui estou ministrando aula. Observe que a palavra aqui, ela também faz uma referência a lugar, assim como o advérbio ali. Agora, olha o que o enunciado está pedindo. Refere-se a, você precisa identificar a qual palavra esse ali está se referenciando. Vamos voltar ali no texto, olha o que diz. No primeiro parágrafo, o narrador dá a informação de onde fica o logradouro da família, lá no Quixadá, e o segundo parágrafo inicia com esse advérbio, ali tinha a moça o seu quarto. Então, observe que a palavra ali está se referindo à palavra logradouro, que é o ambiente onde a moça, no caso a Conceição, tinha o seu quarto. Portanto, a única resposta correta é a letra C, certo? É muito importante você saber identificar qual é a palavra que esses advérbios estão retomando dentro do texto. Um outro conceito importante com relação aos advérbios é que existem as chamadas locuções adverbiais. A locução adverbial ela tem a mesma função que um advérbio. A diferença é que ela tem mais de uma palavra funcionando como advérbio. Por exemplo, se eu disser assim, ontem à noite eu estudei bastante, a palavra ontem é um advérbio, correto? E um advérbio de tempo. Mas a expressão à noite também funciona como um advérbio de tempo. Só que como eu tenho duas palavras, o a e a palavra noite, isso aqui acaba sendo uma locução adverbial, porque eu tenho mais de um elemento funcionando como advérbio, certo? Vamos à nossa segunda questão. Considere o texto de Rodrigo Duarte para responder a questão. Um dos aspectos mais óbvios de nossa realidade amplamente difundida em todo o mundo contemporâneo,
é a divisão do tempo de cada um numa parte dedicada ao trabalho e noutra dedicada ao lazer. Mas essa realidade atual, por mais evidente que seja para nós, não deveria nos levar à crença enganosa de que terá sido sempre assim. A divisão entre tempo de trabalho e tempo livre, inexistente na Idade Média e no período que a sucedeu imediatamente, se consolidou apenas com o amadurecimento do modo de produção capitalista, isso é, após a chamada Revolução Industrial, que eliminou o trabalho produtivo realizado nas próprias casas dos trabalhadores, quase sempre com o auxílio de suas famílias, limitando as atividades à grande indústria, um estabelecimento exclusivamente dedicado à produção por meio de maquinário pesado, concentrando massas de operários em turnos de trabalho previamente estabelecidos. Meus queridos, observem que a palavra exclusivamente está grifada, certo? E uma curiosidade sobre os advérbios é que, geralmente, os advérbios que terminam com esse finalzinho, mente, eles atribuem uma circunstância de modo, né? Por exemplo, saí apressadamente, cheguei apressadamente. Observe que o apressadamente é o modo como eu cheguei ou como eu saí, certo? E quando eu digo a expressão exclusivamente, diz respeito a somente uma situação. Por exemplo, essa aula é exclusivamente necessária para que você passe no vestibular, ou seja, a palavra exclusivamente significa que ela se destina somente a esta finalidade. Vamos aqui à nossa questão, ao nosso enunciado. Um estabelecimento exclusivamente dedicado à produção por meio de maquinário pesado, concentrando massas de operários em turnos de trabalho previamente estabelecidos. Ele retirou essa parte do texto e pergunta, o termo sublinhado no contexto em que está inserido indica que se trata, letra A, um estabelecimento autorizado e regulamentado por lei. Você acha mesmo que a palavra exclusivamente dá a ideia de um estabelecimento que é regulamentado? Não tem nada a ver com o que a palavra está dizendo, né? A letra B, um estabelecimento com rígidas regras de conduta, o exclusivamente não atribui uma característica de rigidez a essa palavra. C, um estabelecimento isolado do seu exterior, ou seja, que está isolado da parte de fora, também não faz sentido. A letra D, um estabelecimento voltado para uma única finalidade. É exatamente essa o significado da palavra exclusivamente, certo? Portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Vamos ler o que diz a letra E. Um estabelecimento preparado para exercer sua função. Para estar certa, teria que estar dito assim, ó, uma única função. Aí a letra E estaria correta, no caso, não é a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão? Pessoal, nós temos aqui um texto para nós interpretarmos. E quando a gente fala de interpretação textual, é uma disciplina que requer que você mobilize uma série de outros conhecimentos. Quando você fala de interpretação textual, o aluno precisa mobilizar, por exemplo, o conteúdo de figuras de linguagem, funções da linguagem. Ele precisa saber, por exemplo, e eu acredito que esse é o ponto de partida, saber a diferença entre interpretar e compreender um texto. A compreensão diz respeito àquelas informações que estão no texto. O autor disse aquilo. A interpretação, por sua vez, é aquela informação que vai além do texto. Você precisa tentar entender o que é que o autor quis dizer quando ele disse aquelas palavras. As nossas questões, elas trabalham com exemplos de interpretação textual. Vamos ler com calma esses textos e tentar entender o que é que elas estão pedindo. A emergência do ChatGPT, chatbot, software capaz de simular a conversação humana, desenvolvido pela OpenAI, chamou a atenção internacional. Essa nova ferramenta de inteligência artificial pode revolucionar um leque extremamente amplo de atividades humanas, mas não deixou de despertar também um considerável número de preocupações entre especialistas de tecnologia. O ChatGPT é capaz de entender a linguagem humana natural e gerar uma resposta semelhante ao fruto do intelecto humano após receber um pedido. A ferramenta ganhou destaque pelo nível extremamente refinado de suas respostas. Vamos ver o que o enunciado da questão está pedindo da gente. Diante do cenário descrito no excerto, a utilização da nova tecnologia de maneira, eu vou grifar essa palavra aqui, ó, eticamente responsável, requer o quê? Bem, o texto, ou pelo menos a pergunta, ela deixa implícito que há um problema com relação ao ChatGPT. Então, como que seria uma alternativa, de acordo com as informações que nós lemos no texto,
que fossem necessárias para que ele seja utilizado de maneira ética. É uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que auxilia estudantes, professores, auxilia todos os campos de atuação, mas que é necessário um cuidado. Observem as alternativas e vamos ver o que se encaixa nessa questão de eticamente funcionar aí essas ferramentas, essas novas ferramentas de inteligência artificial. A letra A diz o seguinte: livre concorrência para disputa comercial entre empresas privadas. É dessa forma que o ChatGPT vai ser usado de maneira ética? Percebe que isso não tem relação com a questão ética, então não pode ser a letra A. A letra B diz massificação de dispositivos de tecnologias de linguagem natural. Então, se eles se tornarem, se seu uso se tornar massivo, isso automaticamente torna essa tecnologia ética? Percebe que também não faz sentido. A letra C diz promoção de campanhas sobre os prejuízos do uso desse tipo de software. Então, observa que essa aqui faz sentido, porque se é uma ferramenta muito útil, mas que também pode se tornar perigosa, isso fica subentendido, é necessário que se espalhe essa informação dos cuidados que devem ser necessários para usar essa ferramenta. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Vamos observar as outras. Ela diz assim, a letra D. Permissão de acesso a assinantes dessa ferramenta devidamente identificados. Quer dizer que eu mostrando o rosto ou identificando quem são esses usuários, isso é uma forma ética de trabalhar o ChatGPT? Também não faz sentido. E a letra E fala em censura. Essa primeira frase, essa primeira palavra já torna a alternativa inteiramente errada, né? Portanto, a única alternativa correta é a letra C. Vamos observar mais uma questão? É um texto muito bem-humorado. Leia a narrativa O Protetor, de Milor Fernandes, para responder a questão. Lembre-se que aqui também é uma questão de interpretação textual, então há informações que você vai ter que ir além do texto. Vamos lá. O homem vinha guiando o carro a 120 km por hora quando o pneu furou. O carro deu 3 voltas sobre si mesmo, foi atirado pelos ares, bateu num galho de árvore e, quando ia se esborrachando no chão, alguém o segurou sem que ele pudesse ver quem. Ele ficou um pouco tonto e foi aí que ouviu a voz misteriosa que lhe disse: não se estás morto, não, estás vivo. Eu continuo aqui para proteger-te. Sou teu anjo da guarda. Quando tiveste aquele ataque de coqueluche, aos 6 meses de idade, eu estava lá para te salvar. Quando ficaste na frente do trem, aos 6 anos, eu estava lá para te ajudar. Quando foste para a guerra na Itália, quando saltaste de paraquedas na Coreia, quando ias te afogando em Copacabana, sempre fui eu quem te ajudou. Aí a resposta do nosso personagem. Está bem, muito obrigada, disse então o homem agradecido. Mas onde diabos você estava você quando eu me casei? Ou seja, salvou ele de todos os perigos e dos infortúnios dessa vida, mas do casamento o anjo da guarda não foi capaz de salvá-lo. Então, olha só, vamos ao que pede o enunciado da questão. A pergunta do homem a seu anjo da guarda revela, sobretudo, um sentimento de quê? A letra A diz arrogância, alguém que foi arrogante. A letra B, mágoa. A letra C, indiferença. A letra D, enfado. A letra E, resignação. Resignação é aquele sentimento de alguém que se resguarda, de alguém que se fecha, alguém que não quer conversar, né? E, na verdade, a gente percebe que ele está abrindo um diálogo e até questionando o anjo a respeito do seu casamento. Então, você percebe que, na sua fala, há um certo tom de mágoa. Puxa vida, você me salvou de tanta coisa, mas não foi capaz de me salvar do meu casamento. Então, é esse tom que está presente dentro desse texto, que é o tom de mágoa. Na aula de hoje, nós vimos os advérbios e também trabalhamos alguns conceitos de interpretação textual, que são assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. Continue acompanhando o Preveste em todas as nossas plataformas, em todas as nossas redes sociais, para continuar tendo acesso a aula como essas. Eu aguardo você até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.